Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Camila e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o nosso artigo, né, que fala sobre o estudo da área da engenharia da sustentabilidade aplicada nas empresas, tá? Bom, esse foi um artigo produzido por mim e as minhas colegas de faculdade, a Bianca, a Milena, a Soraya e a nossa professora, né, da Lise. Primeiramente, é importante ressaltar que esse artigo é fruto de um trabalho de conclusão de disciplina, né? Então a gente fez o trabalho e a partir daí surgiu o interesse de publicá-lo, né? E aí, com o apoio da professora, a gente submeteu o trabalho, né? E aí ao congresso, e aí conseguimos fazer essa publicação aí. Tendo isso em vista, né? A escolha do tema do nosso artigo veio decorrente do nosso interesse na área da engenharia da sustentabilidade, né? Então a gente tinha aquela coisa de, vamos pesquisar sobre, vamos entender como as coisas acontecem. Então aí a gente decidiu escolher esse tema decorrente disso e também para entender um pouco mais sobre como a engenharia da sustentabilidade se aplica em si, né? Como ela funciona no seu dia a dia. Aí, com isso, falando aqui um pouco para vocês do trabalho em si, eu venho falar aqui, mostrar para vocês que o nosso objeto de análise para fazer essa pesquisa e tudo mais foi o relatório do Índice de Desenvolvimento Sustentável, né, que é o ISE, com o relatório do B3, né, de 2020. Daí a gente escolheu esse artigo decorrente como nosso objeto de trabalho, como porque a gente considerava que as questões que ele tinha, que eram mais detalhadas e mais relevantes, né, para o nosso objeto de pesquisa, além de ser muito acessível, né? Então aí a gente teve a acessibilidade, as questões consideradas importantes, além do nosso tempo curto, como fatores determinantes, né, para a gente fazer essa escolha aí do ISE B3 como o nosso material de análise, beleza? Como vocês podem ver aqui são as 14 empresas que a gente escolheu. O relatório em si tem 81 empresas, mas a gente optou por escolher apenas as 14, porque eram as empresas com maior percentual participativo na carteira teórica do ISE, né, do ISE B3. Então aí a gente escolheu as 14 com maiores percentuais, e como vocês podem ver, né, empresas de grande renome aí que está presente no nosso dia a dia desde sempre, né? Bom, aqui nesse primeiro gráfico, a gente vai entender um pouco mais sobre os setores em que o compromisso com o desenvolvimento sustentável é fortemente integrado na cultura da companhia, né? Então aqui a gente consegue ver setores que estão em destaque, como planejamento estratégico, objetivos e metas de desempenho de negócio, políticas de organização, né? E aí, apesar disso tudo que esse gráfico nos mostra, a gente ainda percebeu que menos da metade das empresas tem um compromisso com o estatuto e com o contrato social, né? Então a gente nota que assim, a gente sabe que o estatuto ou o contrato social ele está presente no cotidiano das empresas desde o momento em que elas são criadas, né? Então ali contém as diretrizes, os valores, por onde a empresa vai querer caminhar, qual vai ser o seu ciclo, qual vai ser o seu objetivo, né? A partir do contrato social ali. Então a gente vê que a sustentabilidade não está aplicada nesse contrato social desde o seu início. Então aí é um fator para a gente considerar, né? As empresas não têm essa formalização da sustentabilidade no seu contrato social. E aí, aqui nesse gráfico, a gente vê o acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade das empresas, né? A gente pode ver que ele nos mostra que todas as empresas, no seu ciclo operacional, né, têm a sustentabilidade. E melhor ainda, elas acompanham recorrentemente, né, esses processos, se eles estão realmente acontecendo, se está tendo a sustentabilidade no seu ciclo operacional de empresa, né? E aí, com esses acompanhamentos sendo realizados, a partir disso, né, elas conseguem fazer a
sistematicamente e independentemente de demandas, né? Demandas específicas, ou seja, cada empresa ela vai atuar com a sustentabilidade acompanhando esses indicadores de acordo com o seu ramo. A gente percebe aqui que são empresas bem distintas, com ramos bem distintos, né? Então a gente imagina que a Natura, por exemplo, não vai ter o mesmo ciclo operacional, não vai fazer as mesmas coisas que o Bradesco, por exemplo. Então aí a gente entende que essas especificidades elas acontecem porque cada empresa tem o seu ramo, né? Mas ainda assim é importante ressaltar essa coisa do acompanhamento que elas têm, né, com os índices de sustentabilidade, com os indicadores e como as empresas atuam a sustentabilidade no seu dia a dia, né? Aqui eu vou falar para vocês que, assim, esses são outros tópicos, né, que a gente abordou no nosso artigo, porém não foi possível colocar aqui gráficos para que a gente pudesse especificar cada um para vocês, por causa do nosso curto tempo, né? E também para instigar vocês a lerem o nosso artigo por completo lá, e aí é isso. Mas aí é importante falar aqui um pouco sobre os ODS. O que são os ODS, né? Eles são os objetivos de desenvolvimento sustentável que as empresas têm que seguir. São, ao seu total, 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável pelos quais as empresas têm que priorizar quando elas vão colocar a sustentabilidade no seu ciclo. Então, a gente nota uma discrepância, pois desses 17, apenas 4 eles se destacam, sendo que 2 são os mais utilizados e 2 são os menos utilizados, né? Então a gente nota aqui que os 2 mais utilizados, que são os ODS 8 e 12, estão relacionados a questões trabalhistas, a questões de crescimento econômico, como a inclusão, o trabalho pleno, o emprego pleno, o trabalho decente para todos e também os padrões de consumo sustentável, né? Então a gente vê que os ODS mais utilizados estão ligados ao crescimento econômico, né, e ao desenvolvimento, que é, em sua maioria, o maior objetivo das empresas, né, a geração de lucro. E aí a gente nota que os 2 objetivos menos utilizados são aqueles relacionados mais ao âmbito social, ao âmbito ambiental, que são os ODS 2 e 14. O ODS 2, ele diz respeito a acabar com a fome, a alcançar, né, a segurança alimentar para todas as pessoas, as melhorias na nutrição, e optar por uma agricultura sustentável, né? E aí a gente percebe que por ser o menos utilizado, a gente não vê muito isso. E aí o ODS 14 ele fala sobre a conservação, o uso sustentável dos oceanos, né, dos mares e dos recursos marinhos, enfim, de uma maneira positiva e que respeite o meio ambiente, né? Então, respeitando o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Então, a gente pode notar aqui que esses 4, aliás, esses 2 ODS são os menos aí utilizados pelas empresas, né? Aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre as conclusões, né, que a gente tirou com esse nosso trabalho. É importante ressaltar que a gente percebeu que as empresas têm o compromisso, né, com os índices de desenvolvimento sustentável e tudo mais, até mesmo para ter uma boa imagem para o público, já que a sustentabilidade ela está cada vez mais presente, as pessoas estão se conscientizando cada vez mais sobre a necessidade da gente trabalhar com formas sustentáveis, né? Então a gente viu que apesar disso muitas delas ainda não consideram fatores que deveriam ser considerados prioritários, né? Elas ainda não têm como prioridade esses fatores, como essa questão dos ODS, que eu acabei de falar para vocês, e o compromisso com o estatuto, né? A situação de ter a sustentabilidade aplicada no seu estatuto para que seja uma formalização de que elas estão sendo e agindo de maneira sustentável, não só para a gente, mas né, para o seu desenvolvimento aí futuro. E aí a gente viu também que existem poucos trabalhos relacionados a esse tema aí para a galera, né? Então é importante ressaltar isso aí.
Bom, esse foi um pouco da exposição, né, do nosso trabalho, e aí eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha instigado vocês a lerem o nosso artigo por completo, mas principalmente a pesquisar mais sobre, a colocar mais trabalhos relacionados à sustentabilidade nas empresas aí para a galera ler, se conscientizar e principalmente entender mais sobre como funciona e sobre como deveriam ser, né, essas situações. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse daqui é o meu e-mail. Caso alguém queira entrar em contato para alguma coisa, é só me mandar uma mensagenzinha lá que eu respondo. Beijos, tchau, tchau.